Então, eu fiz arquitetura na FRJ em 2003, né? Depois fiz engenharia civil, concluí o curso porque já havia começado lá atrás, não tive como terminar, porque comecei a trabalhar ainda no terceiro período da arquitetura, mas sempre trabalhei, na verdade, com obra, né? Com manutenção predial, enfim. Nunca tinha trabalhado com projeto, nem nunca trabalhei com projeto, até porque é uma área também que eu não tenho muita. É uma coisa que eu gosto mais é manutenção, engenharia, obra. Depois fiz pós-graduação em engenharia de produção na Cândido Mendes, fiz depois de manutenção também na Cândido Mendes, fiz MBA em obra e construção civil, que também foi muito importante o conhecimento que eu adquiri, e por fim fiz o mestrado em engenharia industrial. Quando eu fiz esse mestrado, a minha tese de mestrado foi justamente sobre os erros da construção civil. O que acontece naquelas etapas de concepção, de execução, depois de uso. Era uma área que eu trabalhava muito, né? Que no início da minha carreira, quando trabalhava muito para manutenção predial em construtora, que fazia obras em condomínio, fazia muita obra de retrofit, era aquelas obras que era a gente morando, reclamando o tempo todo. Eu ralei muito nesse começo, pessoal, então eu aprendi muito relativo a como é que se faz, como é que não se faz. Eu via sempre os mesmos problemas patológicos em edificações com tanto tempo de uso. Eu já sabia quais seriam os problemas de tubulações, de bombas elétricos. E teve um momento nessa minha passagem, uns 15 anos atrás, que o dono da empresa que eu trabalhava, ele tinha um amigo que era perito judicial. Aí esse amigo dele, ele falava assim, André, o meu amigo aqui que é perito, ele está querendo alguém poder ajudar ele com essa parte de problema em obra, em residência, vazamento, porque ele é um perito avaliador, ele não conhece muito, ele é um arquiteto que está aposentado, virou perito. Eu comecei a fazer trabalho para essa pessoa de assistente técnico. Na verdade, montava os laudos para ele, entregava, ele formatava, enfim, e dava um dinheiro que no final do mês era maior do que eu recebia como salário. Então, um dia eu cheguei para ele e falei assim, fulano, não vou dizer o nome dele aqui por respeito, né? Como é que eu faço para poder virar perito? Ele falou, não, isso é muito difícil, você tem que ser amigo do juiz, você tem que ter muita idade, tem que ter... Enfim, ele me botou na caverna enfiado lá no buraco, só jogando pão para mim, né? Aí eu desisti dessa ideia, continuei trabalhando, sempre tentei me capacitar, como vocês estão vendo no meu currículo aí. André, quer dizer que você era assistente de um perito, você fazia parte de danos para ele e ele colocava na sua cabeça as crenças limitantes que eu falo na caverna de Platão o tempo inteiro Botava para você direto. ficar lá Botava comendo direto. pão e água. Foi isso mesmo que eu entendi? É, foi, foi isso mesmo. E o pior é que, assim, como eu tinha um salário razoável, mas que eu recebia com ele, para mim estava muito bom, porque eu estava tendo um plus, que eu podia trocar carro, enfim, fazer minhas coisas. Para mim estava muito bom. E depois, com o tempo, depois já no Senai, trabalhando no Senai, também tinha alguns prédios que tinha algum problema com o SEDAI, Light, eu fazia assistência técnica para o Senai, mas como eu tinha um cargo lá de coordenação, de gerência, eu ganhava um salário alto, eu falava, não vou me meter com esse assunto, mas eu comecei a pesquisar para ver como é que era, como é que se me tornava um perito, mas não tinha interesse. Mas depois começou a vir as inspeções na minha vida, as inspeções prediais. Comecei a fazer muita inspeção predial no sábado, no domingo. E era coisa que... Com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre... O Chagas, você está entrando direto na... O André, o Chagas está entrando na sua... Eu não sei quem é. Voltou, André, vem aí. Voltou então. Como eu estava falando, eu comecei a colar muito com esse arquiteto que fazia laudo, fazia as perícias dele, mas aí depois aconteceu a oportunidade de trabalhar numa empresa que me pagava um bom salário e eu desisti de trabalhar com essa pessoa porque eu falei, não vou mais trabalhar com ele, que o problema do salário está me suprindo. Esse foi meu grande erro, né? Depois, com o tempo, já no Senai, eu comecei a fazer uma assistência técnica para o Senai, porque o pessoal viu que eu era bom de escrever, conhecer NBR, porque o Senai tinha muito problema de light, de SEDAI, construtoras que não faziam o trabalho que era para ser feito também acabava lesando o Senai. E aí eu fui. Até que um dia, quando eu mudei de empresa, passei um salário menor, eu falei, caramba, tem que arranjar alguma maneira de dar um sustento para minha família da forma que eu tinha antes. Foi aí que eu, por sorte, né? Tinha até um PPT que mostrava aí, Fernando, que é aquele Eu passo aqui, ó. Aqui é o horário de É que eu fui apresentação. falando rápido, eu fui atropelando tudo, né? Tenha calma, é a primeira vez em... Só tem 100 É a pessoas primeira vez, assistindo. é a primeira Só vez em tem 100 público. Só pessoas tem 100 assistindo pessoas. você.
Vai para diante ver o que tem. Eu ia definir o que seria o curso, né, na verdade, né? Mas eu pulei essa parte. Mas vamos lá, o objetivo do curso de perícia da Não, mas manutenção... conta, termina de contar a sua história. Pode contar, depois a gente... aí você começou a pensar em alguma coisa para te agregar valor no seu salário, é isso? Isso. Eu comecei a pensar de alguma forma, até que lá na empresa que eu estava trabalhando, a última empresa, apareceu lá um imóvel que eles tinham locado, de 6 mil metros quadrados, que quando devolveram para o dono do imóvel, estava muito depreciado. Arrancaram o condensador de ar-condicionado, mexeram na subestação de energia, quebraram parede para fazer salas de aula, enfim, desconfiguraram o imóvel todo e me chamaram para poder fazer assistência técnica. Quando eu fui pedir a documentação, eu vi que não tinha o primeiro erro, que era, na verdade, uma vistoria de recebimento, né, do imóvel, comprovando como é que estava o imóvel no recebimento. Porque a pessoa responsável pela empresa estava falando, não, quando eu recebi esse imóvel, eu já estava com 8 aparelhos quebrados. Não, que essa sala já estava assim, dessa maneira. Eu falei, tá, mas cadê o documento que prove isso? Eu não tinha. Aí teve uma perícia, né? Eu fui como assistente técnico, teve depois mais um contratado por essa empresa, que era uma empresa grande de consultoria, de perícia, de assistência técnica. E lá eu vi como é que era a questão do perito, as partes influenciando. Eu falei, cara, mas sei que eu quero fazer na minha vida, que eu estou vendo que não é nada demais, é só eu tentar ficar um pouco mais polido nessa parte jurídica, mas a parte de documento, de atestar, de analisar, isso eu faço tranquilo. E, de fato, depois, quando esse assistente técnico já trouxe o primeiro parecer técnico dele, eu fui ler, eu falei, caramba, está muito mal feito isso. Aí eu falei para ele, deixa eu fazer um segundo. Aí, quando eu fiz o meu, ele criticou, reclamou, mas depois, quando foi peticionado, foi o meu que ele botou lá. Foi o meu que foi aceito. Aí eu falei, caramba, é isso que eu quero para minha vida. Aí comecei a buscar curso de perícia e tal, até que eu conheci o Fernando no outro lugar que ele dava curso de perícia. Fiz o curso de perícia com ele, depois fiz no Tribunal Judiciário, Isso é me importante. credenciei e Isso eu quero comecei... que você fale com calma, viu? Você fez meu curso, você gostou. Fala bem do Gostei, conheci, gostei, me deu mais interesse, me fiquei muito empolgado, virou meu plano A da minha vida, foi trabalhar como perito, apesar de já sabendo que ia demorar a nomeação, tem aquele gap de 6 meses até você conseguir de fato ganhar alguma coisa, mas eu falei assim, agora vou programar minha vida para poder fazer esse turnkey, para poder mudar a chave daqui a 6 meses. É claro que com a pandemia e tudo, a gente não teve como dar prosseguimento nesse momento, mas eu já sabendo que minha vida iria mudar, eu abri uma empresa de engenharia consultiva, eu trabalho como assistente técnico, eu trabalho fazendo laudo de inspeção predial, vistoria, enfim, esse trabalho técnico eu faço. Mas voltando mais atrás, né? Quando eu conheci o Fernando, gostei muito do curso, da maneira que ele abordava, da maneira mais prática, mais assim, mais direto ao ponto. Quando eu fiz o curso no tribunal, eu não senti isso. Eu fiquei um pouco satisfeito. Eu vi que realmente faltou um pouco mais de como é que se faz, de como é que a gente vai encontrar em campo. Eu não tinha essa noção lá, não aprendi, mas como já tinha feito com o Fernando no outro curso, eu fiquei mais seguro, até para fazer a prova, que a prova do tribunal é muito complicada. São 80 questões em 2 horas. De 80 pessoas, 61 que passaram, 19 reprovadas. Então, é uma coisa mais complexa. Então, o do Fernando serviu também assim no início para mim, como sendo o meu grande treino para fazer no tribunal. Mas, quando terminou do tribunal, eu vi que eu fiquei frustrado com o tribunal, de certo ponto. Eu vi que não era o que eu esperava. Aí eu comecei a perseguir o Fernando, né, no WhatsApp, no bom sentido, é claro. Falando, Fernando, faz o curso aí agora de consumo de energia. Eu tinha sido nomeado para uma de energia, uma de água também. A Fernanda foi fazendo os cursos. Isso aí foi bom porque eu tinha essa dificuldade de ver o que eu ia esperar. Então, o Fernando ele foi saneando, né? Ó, o de água, tu vai encontrar dois tipos, é esse e esse. O de luz é esse aqui, o toia, não sei o que lá. Aí esses macetes foram bons, né? Mas aí, quando eu fui nomeado para uma de danos, que era a minha praia, e tinha um assistente técnico que era chato pra caramba, que ele é muito conhecido no mercado, ele foi tentar me dar uma pregada. Eu falei, caraca, eu domino esse negócio pra caramba, MBR, isso é uma coisa que eu sempre na minha vida eu tive desafios, né? Como o último que eu tive que foi grande, foi pelo Senai, para a Comissão Internacional do Senai trazer um manequim instrumentado para o Brasil. Você fala, pô, o que isso tem a ver com engenharia civil, com arquitetura? O que é isso? Esse primeiro slide que está aqui que o Fernando colocou,
foi justamente a época da minha vida que eu trabalhava lá na caverna, engraçado falar dessa forma, com aquele perito. Eu trabalhava numa empresa de manutenção e eu tentava sair desse meio, não conseguia. Eu mandava currículo, sempre me chamava empresa de manutenção de novo. Até que pintou uma oportunidade para trabalhar no hotel no Rio de Janeiro, fazendo uma obra de hotel. Eu falei, pô, vai ser minha oportunidade de cair fora da manutenção. E aí eu fui para essa empresa, né, nessa mesma empresa para trabalhar no hotel. E lá chegando, fiz a obra, foi entregue no prazo, todo mundo satisfeito. E saiu um anúncio depois no Jornal Globo, não sei quem conhece na época do Jornal Boa Chance, era no papel ainda, né? Uma vaga para trabalhar numa construtora, Souza Camargo, que era uma top de linha aqui no Rio de Janeiro de fino acabamento para fazer obra em hotel. Aí eu consegui sair desse ramo da manutenção, né? Passa para o outro slide, Fernando. Outro. Isso. Então, isso aí é que a Souza Camargo... Não, anterior, volta mais um pouquinho. Mais um para trás. Isso. Aí. Isso era o que a Souza Camargo fazia na época, né? Essas obras de fino acabamento. Até começou aquele momento da crise que teve na... O áudio está ruim. Vocês estão ouvindo bem? Está ruim aí? Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Passa para outro slide, Fernando. Você vai falando aí, ó. Isso, pode mudar. Isso. Aí, então, a gente fez muita obra belíssima. Isso. Muita obra bacana, mas chegou um momento que a empresa... Eu cheguei até um cargo de gerência nessa empresa, né? E realmente, momento de crise, eu falei, vou ter que arranjar uma maneira de sair daqui que não está dando mais. Salário atrasando já, complicado. Aí até que eu fiz uma prova para o Senai. Eu pensei comigo, vou ter que tentar ir para uma coisa pública, porque eu sei que vou ter um pouco mais de tanto alívio de trabalho, porque lá na Souza Camargo era trabalho fim de semana, domingo. Vocês não imaginam, não sei quem teve essa experiência. Quem riscou Fazer aqui? uma obra em shopping. Alguém riscou aqui a minha tela, mas deixa eu falar uma coisa pro. Eu não sei quem conseguiu fazer isso aqui na tela, mas eu queria falar uma coisa pro André aqui, para vocês todos. Se vocês analisarem, tem muito a ver com as crenças limitantes, né? Você ser empregado e você falar, agora você é funcionário público, se eu for funcionário público, eu consigo manter meu emprego e consigo estabilizar. Foi mais ou menos isso aí que você fez. Foi, isso mesmo. Eu estava com essa crença limitante, né? Eu pensava assim, eu vou virar um funcionário público, apesar que o Senai não é funcionário público. É uma instituição mista, né? É dinheiro compulsório do governo e também vem privado. Mas aí quando eu cheguei no Senai, engano que seria a moleza. Lá o trabalho era complicado, tinha só um engenheiro no campo, que era eu, e eles estavam com a missão de trazer todo um laboratório do exterior para o Brasil. E, de fato, pode mudar o slide, Fernando. Ó, não fui eu que risquei a tela, não. Alguém aí Não, tudo bem. riscou. Pode mudar mais um. Pula mais um. Pula mais um slide. Isso. Aí no Senai eu tive esse desafio de reformar um parque todo do Senai, né, e trazer uma concepção nova de laboratórios para o Brasil. Eu não conhecia, gente, quase nada de laboratório. Eu não entendia muito dessa parte de ar comprimido, de gás. Aí a diretoria, quando falou, você topa, porque está todo mundo aqui desistindo, porque vai ter que passar um tempo lá, enfim, vai ter que aprender, vai ter que trazer esse modelo. E o pessoal está reclamando que só pode ir com engenheiro mecânico, com engenheiro eletricista, com mecânico, com alguém especializado em gás. Está todo mundo inseguro. Eu falei assim, não, vou aprender como é que faz, eu vou. De fato, eu fui. Eu fui ler norma pra caramba, eu ficava de madrugada aqui estudando, topei o desafio, fui para lá com as minhas anotações, com tablet, com celular, computador, fotografei, registrei tudo, trouxe para o Brasil e foi bem instalado, né? Até o Rodrigo Maia viu o manequim instrumentado, que é um equipamento. Pula para a próxima aí, Fernando. Que é um equipamento que coloca fogo, né, na roupa, simulando como é que seria a sensibilidade do corpo humano com essa questão das chamas. Você vai ter queimadura do primeiro grau, segundo grau, que de fato o Inmetro trabalha aí com o Inmetro, que vai testar a roupa do Corpo de Bombeiro do Brasil todo, da Petrobras. Foi uma coisa muito importante que cada ensaio desse aí custa R$35 mil. E o Senai faz 4 por dia desse ensaio. Então ficou todo mundo satisfeito com o meu trabalho, eu recebi mais promoção ainda,
Mas chegou um momento que o parque foi todo reformado. 5 anos de Senai, parque todo reformado. Meu salário mais alto do que alguns gerentes. É claro que eu sabia que isso ia dar problema. Eu comecei a procurar um emprego, até conversei com a minha esposa, falei, o que pintava, eu vou aceitar. E apareceu um emprego para ganhar quase a metade. Mas como o emprego estava complicado, eu falei, vou aceitar isso aí, que vai ser, de repente, consigo mostrar minha habilidade e logo, logo tá ganhando um pouco mais. Pode pular, Fernando. Muda o slide. Aí eu falei assim, pô, eu tenho que dar um jeito na minha vida. Apareceu essa oportunidade, ganhando menos, né? A crise do mercado, eu vou ter que fazer do limão a limonada. Até que foi essa história que eu estava contando, dessa perícia de danos, que era do imóvel alugado dessa empresa, que teve que devolver, deu vários problemas. Eu fui colocado como assistente técnico, e quando eu fui colocado como assistente técnico, ninguém queria. A engenharia ela tem 12 engenheiros. Ninguém levantou a mão. O gerente falou assim: olha, pessoal, desculpa, tem que ter um nome e um CPF até o final do dia, porque vão peticionar lá e tem que colocar o nome da pessoa que é responsável. Ninguém quis. Eu falei, minha oportunidade de voltar com aquele assunto de 15 anos atrás, isso é agora. Aí eu falei, eu quero. Aí todo mundo, pô, cara, vai se meter com problema, isso vai te dar dor de cabeça. Aí eu aceitei o desafio. Pode pular, Fernando. Pode pular o slide. Isso. Que aí tá, esse é o imóvel, né? Vocês estão vendo aí uma parte que é uma área livre da cobertura, mas todo detonado com infiltração, quebraram o vidro, construíram uma clarabóia. Foi o que eu tinha comentado antes. O assistente técnico fez o dele, eu fiz o melhor. Ele foi contratado para ganhar na época. Tomara que ele não esteja assistindo isso. Mas, se eu não me engano, foi R$ 62.000. Né? E eu, com meu salário de 8 mil, fiz o meu no fim de semana, foi melhor do que o dele. Ele até trocou lá, botou o carimbo dele e acabou mandando o meu. Então, mais ou menos isso que aconteceu, que ninguém nos ouça. Mas aí foi legal porque a gente fez uma reunião com o perito para ver a melhor forma, o melhor método de utilizar. E antes de conhecer a parte de avaliação de imóveis, eu não conhecia, ele usou critério de avaliação de imóveis para depreciar o imóvel. Isso que eu achei Ross, bem bacana, os usou critérios Ross. que ele utilizou. Usou Ross. Usou também, inclusive esse também. Ele usou também do L. Carrilho também para poder fazer a planilha, de você conseguir ver os valores assim genéricos de cada etapa da obra. Ele foi depreciando cada um deles. É claro que aí, como assistente técnico, tu tenta puxar para menos, porque você vai pagar menos. O que está lesado, ele tenta botar, né, aumentar a tua dívida. A gente conseguiu chegar no denominador comum, foi feita a perícia e avalia isso o tamanho do dano em 2.800.000, para vocês terem uma ideia. Aí eu falei, isso que eu quero para minha vida. Né?